Graça e paz, povo de Deus, povo metodista, ao nosso Deus a honra, a glória e todo o louvor por tudo que Ele é e por tudo que Ele faz, amém? Hoje nós estamos aqui para vivenciarmos 81 dias de leitura da palavra do Senhor e também para seguir na nossa torre, né? Deus assim tem permitido, né? Que um plano de leitura também seja uma torre de oração. E Deus tem nos abençoado. Deusiane está aqui conosco, irmã Zezé Lopes. Amém? Deus abençoe a vida de vocês. Então, amados, nós vamos entrando. Valéria Lima conosco aqui. Para que a gente possa ler a palavra e não vamos baixar a guarda. Vamos continuar fazendo nossos planos de leitura, tá bom, gente? Mas também a oração, né? Sabendo que o alerta tem sido até domingo, mas Deus tem sido extremamente bom para conosco, tá, gente? A gente escutou, né, um dia anterior, escutamos de 500, 600 a 700 milímetros de chuva, né? E hoje eu estava aqui passando rapidamente os olhos no jornal e falaram de 100, 150, 200, mas na faixa de 100 milímetros de chuva. Porém, a mão do Senhor é quem vai definir, como já tem definido até agora, amém? Maria Araci aqui conosco, Virgínia do Amaral, Flávia Souza, meu amigo Agape Reis, Lúcia Campos, Ranúzia está aqui conosco, amém? Deus abençoe, Célia Regina, a paz, Célia, Deus te abençoe. Vamos então entrando, gente, para que a gente possa ler e orar, né? Vamos orar. Eu vou até adiantar aqui nossa oração, você vai entrando aí, amém? Porque eu quero a meia-noite, seguindo o clamor da meia-noite. À meia-noite a palavra diz que ouviu-se o noivo, né? Então a meia-noite sobrenatural acontece, né? Silvânia aqui conosco, Catarina, Ana Paula Venâncio, Raquel Félix, amém, gente. Então vamos lá, vamos orar, Bete Oliveira, Alessandra Lemos, e vamos seguir para a leitura para meia-noite. A gente está prontinho para continuar clamando ao Senhor, que tem sido muito bom. Muito bom, né? Aqui na minha região, no centro de Nova Iguaçu, choveu, uma chuva de moderada a fraca, passou o dia todo bem fraca, né? Graças a Deus, não é outra coisa que não seja a mão do Senhor, amém, amados? Então vamos continuar orando. Olha, ali em Queimado só está chuviscando, sem ventos fortes, quando os crentes se unem à oração oração e fé, né, o milagre acontece. É isso aí, gente. A gente está aprendendo na palavra, né, quanto que o coração de um, quando se torna o coração de outros, que o exército inimigo é colocado em fuga. Amém? Olha, glória a Deus, aqui em Barra Mansa não choveu. Eita, glória! Aí é glória demais, né, gente? Está aqui conosco, né, a nossa irmã Joyce, do pastor Robson. Amém? Eugênia Alves. Vamos lá, então, vamos orar? Pai querido, em nome de Jesus Cristo, receba o louvor, a honra e a glória. Com toda a nossa gratidão, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito nos dias, Senhor, em que tentaram alarmar os nossos corações, colocando medo, Senhor. Mas nós aprendemos a confiar no Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque lhe pedimos, Senhor, aquilo que vimos no mundo espiritual, que a chuva, Senhor, mesmo que ela fosse contínua, mas que ela fosse de moderada a fraca, e o Senhor fez isso. Volta Redonda, Barra Mansa nem choveu, Senhor. Coisa maravilhosa, meu Pai. Então receba, Deus, a nossa gratidão. Estaremos lendo, Senhor, hoje, a partir, meu Pai, do capítulo 9 em diante até o 12, e pedimos que o Senhor traga o espírito da revelação, do entendimento, e a palavra fique guardada no nosso coração. Senhor, tira a escama dos olhos, abre os ouvidos para que possamos ouvir, e a mente para que possamos entender qual é a tua boa, perfeita e agradável vontade. E tira, Senhor, tira as igrejas metodistas, especialmente, Senhor, eu estou rogando aqui, Senhor, em Nova Iguaçu, do espírito religioso de engano. Tira, Senhor Deus, aqui, Senhor, do nosso distrito e de todo distrito que precisa da tua intervenção soberana, Senhor. Tira, meu Deus, todo o espírito de maçonaria, todo espírito de idolatria,
Todo espírito, Senhor, mentiroso, tira e reina sobre nós, Senhor. Reina, meu Pai, em nome de Jesus, Pai. E em nome de Jesus, Senhor, que Tu possa nos ensinar através da Tua palavra, cada dia mais a fazer a Tua vontade. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Amém, gente? Então vamos lá. Capítulo 9 de Juízes. O Abimeleque, então, ele se declara rei. Sempre eu gosto de fazer uma mini, retrospectiva da leitura de ontem, gente. E lembrando que Gideão, ele toma uma decisão, mas ele não consulta o Senhor. Aqui está sempre, amados, o princípio da desobediência. Fazer as coisas sem consultar a Deus. E então Gideão, no capítulo 8, verso 27, ele resolve fazer uma estola sacerdotal. E após, na sua cidade, a cidade de Ofra, ele estava dizendo o seguinte: eu vou me auto-intitular um sumo sacerdote. Por isso a estola. Só que ele não perguntou nada ao Senhor. Então eu entendo, gente, que tudo o que a gente faz, fora da vontade de Deus, lá no final, vai acabar se transformando em cinza, não em alegria. Quando a gente obedece a Deus, é claro que vai terminar em alegria. Mas quando a gente faz pelo nosso coração, vira cinza. E cinza não serve para nada, a não ser para ser lançada fora, Então Gideão, ele tentou fazer algo achando que era bom, uma estola sacerdotal, mas Deus mandou ele fazer isso. E é claro, que ele pagou por essa consequência, porque além de ter conduzido o povo à idolatria, ele se perdeu e perdeu o povo junto com ele. Então a gente precisa ter cuidado. Então vamos lá. Juízes capítulo 9, verso 1. Abimeleque, filho de Jerubaal, foi a Siquém, aos parentes de sua mãe, e falou com eles e com toda a geração da casa de seu avô materno, dizendo: peço-lhes que perguntem a todos os cidadãos de Siquém: o que é melhor para vocês? Que 70 homens, todos os filhos de Jerubaal, dominem sobre vocês, ou que vocês sejam dominados por apenas um? Lembre-se também de que eu sou osso e carne de vocês. Olha a esperteza, irmã? Meu Deus do céu, olha só. Olha a esperteza, gente. Peraí, gente, que mudou aqui sozinho. O negócio aqui complicou. Só um minuto. Peraí, gente, que está aqui nos meus pedidos de oração, que eu levanto e clamor aqui, Voltou, glória a Deus, o Senhor é bom. Voltou, gente, graças a Deus. Então vamos lá. A esperteza de Abimeleque aqui, Peço-lhes que perguntem a todos os cidadãos de Siquém: o que é melhor? Vocês terem 70 homens de Jerubaal, que é Gideão, dominando vocês, ou apenas um, já que eu sou osso, do osso de vocês e carne de vocês? Então os parentes de sua mãe falaram a todos os cidadãos de Siquém todas aquelas palavras, e o coração deles se inclinou a seguir Abimeleque, porque disseram: é nosso irmão. E deram-lhe 70 peças de prata da casa de Baal-Berite, com as quais Abimeleque contratou uns homens levianos e atrevidos que o seguiram. Como pode ser isso da parte de Deus, gente? A gente tinha aqui 70 homens que seguiam a Gideão, porque perceberam o chamado de Deus na vida de Gideão e foram, então, escolhidos para caminhar com ele.
Mas Abimeleque vai e entra e contrata homens levianos e atrevidos. Foi à casa de seu pai em Ofra e matou os seus irmãos. Olha isso, gente. Matou os seus irmãos, os filhos de Jerubaal, 70 homens sobre uma pedra. Porém, Jotão, o filho mais moço de Jerubaal, escapou, porque havia se escondido. Então se reuniram todos os cidadãos de Siquém e toda Bet-Milo, foram e proclamaram Abimeleque rei, junto ao carvalho memorial que está perto de Siquém. Olha o que eles escolheram para governar a vida de vocês. Um homem que contratou pessoas levianas e atrevidas e que depois vai à casa do seu irmão e mata 70 homens de Deus sobre uma pedra. Agora vamos lá, verso 7. Quando soube disto, Jotão foi e se pôs no alto do monte Gerizim, e em alta voz gritou, dizendo: cidadãos de Siquém, escutem o que vou dizer, e Deus escutará vocês. Certa vez as árvores foram ungir para si um rei, e disseram à oliveira: reina sobre nós. Porém a oliveira lhes respondeu: deixaria eu o meu óleo apreciado por Deus e pelos homens para dominar sobre as árvores? Então as árvores disseram à figueira: venha você e reine sobre nós. Porém a figueira lhes respondeu: deixaria eu a minha doçura, o meu bom fruto, para dominar sobre as árvores? Então as árvores disseram à videira: venha você e reine sobre nós. Porém a videira lhe respondeu: deixaria eu o meu vinho, que agrada a Deus e aos homens, para dominar sobre as árvores? Então todas as árvores disseram ao espinheiro: venha você e reine sobre nós. E o espinheiro respondeu às árvores: se é verdade que querem me ungir rei sobre vocês, venham e se refugiem debaixo da minha sombra. Mas se não, que do espinheiro saia fogo que consuma os cedros do Líbano. Jotão continuou: e agora, se vocês agiram de boa fé e com sinceridade, proclamando Abimeleque rei, se vocês fizeram o que é correto em relação a Jerubaal e a sua casa, e se o trataram segundo ele merecia pelo que fez, porque o meu pai lutou por vocês, arriscou a vida e os livrou das mãos dos midianitas. Mas hoje vocês se levantaram contra a casa de meu pai, mataram os filhos dele, 70 homens sobre uma pedra, e Abimeleque, filho da escrava dele, hoje vocês puseram como rei sobre os cidadãos de Siquém, porque é irmão de vocês. Se vocês agiram de boa fé e com sinceridade para com Jerubaal e a sua casa, então alegre-se com Abimeleque, e que ele também se alegre com vocês. Mas, se este for o caso, que saia fogo de Abimeleque e consuma os cidadãos de Siquém e Bet-Milo, e que saia fogo dos cidadãos de Siquém e de Bet-Milo, que consuma Abimeleque. Depois disso, Jotão fugiu e foi para Beer, onde ficou morando, porque estava com medo do seu irmão Abimeleque. Esse é o prólogo, né, de Jotão, ou alegoria de Jotão, né? Então ele está dizendo de 3 árvores que são boas, né, para o homem se alimentar, né? A oliveira, né, a figueira, a videira. E ele disse que as árvores pediram: governa sobre nós. Cada uma tinha o seu motivo particular para dizer: não, vamos governar sobre vocês e deixar aquilo que agrada a Deus, né? Como o azeite, né, da oliveira, né, como a figueira, né, que produz doces frutos, ou como a videira, né, que faz o vinho, né, ou o suco de uva. Mas ele disse assim: porém, não havendo outra opção, as árvores pediram para o espinheiro governar. E ele disse: então se aninhe, né, debaixo
debaixo da minha sombra? Quem chegaria perto do espinheiro sem sair machucado, né? Então vamos lá, verso 22. Abimeleque havia dominado sobre Israel durante 3 anos. Quando Deus suscitou um espírito de aversão, nota isso aí, tá, gente? Isso é guerra espiritual. Espírito de aversão. Que saia um espírito de aversão entre Abimeleque e seu povo e Abimeleque. Entre Abimeleque e os cidadãos de Siquém, que foram desleais com Abimeleque. Isso aconteceu para que fosse vingada a violência praticada contra os 70 filhos de Jerubaal, e para que fossem castigados tanto Abimeleque, que era irmão deles, e os havia matado, como os cidadãos de Siquém, que contribuíram para que ele matasse seus próprios irmãos. Os cidadãos de Siquém puseram sobre os altos dos montes homens de emboscada contra Abimeleque, e eles assaltavam todos os que passavam pelo caminho perto deles, e Abimeleque foi informado disso. Gaal, filho de Ebede, veio com seus irmãos e se estabeleceram em Siquém, e os cidadãos de Siquém confiaram nele, foram ao campo, cortaram os cachos das vinhas, pisaram as uvas, fizeram festas, foram à casa de seu Deus, comeram, beberam e amaldiçoaram Abimeleque. E Gaal, filho de Ebede, disse: quem é Abimeleque? E quem somos nós de Siquém para que o sirvamos? Não é ele filho de Jerubaal? E não é Zebul o seu oficial? Seria melhor servir aos homens de Amor, pai de Siquém. Mas nós, por que serviremos a ele? Quem dera estivesse este povo na minha mão. Olha só, tem sempre um aproveitador, né, amados? Eu expulsaria Abimeleque. Eu diria a Abimeleque: multiplique seu exército e venha lutar. E quando Zebul, governador da cidade, ouviu as palavras de Gaal, filho de Ebede, ficou furioso e enviou secretamente mensageiros a Abimeleque, dizendo: eis que Gaal, filho de Ebede, e seus irmãos vieram a Siquém, estão alvoroçando a cidade contra você. Levante-se de noite, você e o povo que estiver com você, e ponha-se de emboscada no campo. Levante-se pela manhã ao sair do sol, e ataque a cidade. E quando Gaal com a sua gente sair para atacar, faça com ele o que estiver ao seu alcance. Assim Abimeleque se levantou de noite, e todo o povo que estava com ele, e se puseram de emboscada contra Siquém em 4 grupos. Gaal, filho de Ebede, saiu e pôs-se à entrada do portão da cidade. Com isto, Abimeleque e todo o povo que estava com ele se levantaram das emboscadas. Gaal viu aquele povo e disse a Zebul: veja, vem gente descendo do alto dos montes. Mas Zebul respondeu: você está vendo as sombras dos montes. Elas se parecem com homens. Porém Gaal tornou ainda a falar e disse: veja, vem gente descendo bem na nossa frente, e uma tropa vem vindo do caminho do carvalho dos adivinhos. Então Zebul disse a Gaal: onde ficaram agora as suas ameaças? Não foi você quem dizia: quem é Abimeleque para que o sirvamos? Não é este o povo que você desprezou? Pois saia agora e vá lutar com ele. Gaal saiu à frente dos cidadãos de Siquém e lutou contra Abimeleque. Abimeleque perseguiu Gaal, que fugiu dele, e muitos feridos caíram até a entrada do portão da cidade. Abimeleque ficou em Arumá, e Zebul expulsou Gaal e seus irmãos para que não ficassem morando em Siquém. No dia seguinte, o povo de Siquém saiu ao campo, e Abimeleque foi avisado disto. Então ele reuniu seus homens, os dividiu em 3 grupos e pôs de emboscada no campo. E quando Abimeleque viu que o povo saía da cidade, levantou-se contra eles e o atacou. Abimeleque e o grupo que estava com ele correram, tomaram posição junto à entrada da cidade, enquanto os 2 grupos atacaram todos os que estavam no campo e os destroçaram. Abimeleque lutou contra a cidade durante todo aquele dia.
tomou a cidade, matou o povo que nela havia, arrasou a cidade e espalhou sal sobre ela. Todos os cidadãos da torre de Siquém souberam disso e entraram na fortaleza, no tempo de Alberite. Mas Abimeleque soube que todos os cidadãos da torre de Siquém se haviam reunido. Então ele subiu o monte Salmão, ele e todo o seu povo. Abimeleque pegou um machado, cortou o galho de uma árvore. Ele o levantou, pôs no ombro e disse ao povo que estava com ele: o que vocês me viram fazer, façam também vocês depressa. Assim cada um deles cortou um galho e seguiu Abimeleque. Puseram os galhos ao redor da fortaleza e os incendiaram. Assim morreram todos os que estavam na torre de Siquém, mais ou menos 1000 pessoas, homens e mulheres. Então Abimeleque foi a Tebes, sitiou a cidade e a tomou. Havia, porém, no meio da cidade uma torre forte. E todos os homens e mulheres, todos os moradores da cidade, fugiram para lá. Fecharam as portas da torre e subiram ao terraço. Abimeleque veio até a torre, lutou contra ela e se aproximou da porta para a incendiar. Mas uma mulher jogou uma pedra superior de moinho sobre a cabeça de Abimeleque e lhe quebrou o crânio. Então Abimeleque chamou depressa o moço, seu escudeiro, e lhe disse: tire a sua espada e me mate, para que não se diga que uma mulher me matou. O moço o atravessou com a espada e ele morreu. E quando os homens de Israel viram que Abimeleque já estava morto, foram embora, cada um para a sua casa. Assim Deus fez cair sobre Abimeleque o mal que havia feito a seu pai ao matar os seus 70 irmãos. De igual modo, Deus fez cair sobre a cabeça dos homens de Siquém todo o mal que haviam praticado, e assim veio sobre eles a maldição de Jotão, filho de Jerubaal. Meu Deus! Olha bem, gente. Abimeleque não matou pessoas estranhas. Ele matou seus irmãos por parte de pai. Abimeleque era filha de uma concubina com Gideão. Lembrando que nós lemos aqui que Gideão teve 70 filhos. Então ele vai e convence o povo de uma cidade chamada Siquém. E ele convence: vocês querem 70 pessoas mandando em vocês, ou um só que é filho de vocês, osso do osso de vocês? O povo então aceita a proposta de Abimeleque. Só que o que Abimeleque não sabe é que sobrou um irmão. E Jotão, então, ele libera naqueles montes, lembra? Gerazim. Ele libera uma palavra para todo o povo ouvir. E faz o povo pensar: vocês escolheram aí um espinheiro para governar vocês. E aí, a palavra que aquele jovem liberou, que saia fogo para consumir Abimeleque, de Abimeleque para o povo e do povo para Abimeleque. Claro que nós sabemos que maldição sem causa não se cumpre. Mas aqui havia uma causa de 70 inocentes, irmãos de Abimeleque, que foram dizimados, mortos, para que ele pudesse tomar o trono, tomar o reino, gente. Olha isso, meu Deus do céu. É muito forte, gente. Porque, lembra, quando eu ensinei a vocês, que eu perguntei ao Senhor: Senhor, como é que um crente consegue ser atingido, ser ferido, se contra o povo de Deus não vale encantamento? E é claro que nós sabemos que quando nós andamos na luz, né, as trevas não vão nos sobrepujar. Mas há pessoas que estão ali andando na luz e a gente percebe que coisas difíceis acontecem. O Senhor então me mostrou um demônio com uma arma na mão, como se fosse, amados, um Colt americano, né, uma arma de cano longo. E ele passava, né, o tambor, e estava vazio, não tinha munição. Ele então passa a observar os grupos falando, grupos de crente, de 2, de 3, de 4.
E conforme a palavra saía da boca daqueles crentes, palavras maldizentes, palavras de calúnia, palavras de mentira, falando coisas que não têm conhecimento, conforme saía, aquilo se transformava em munição e caía no chão. Então o diabo pegava, carregava a sua arma e atirava contra o crente. O Senhor disse: toda vez em que o meu povo libera palavras contrárias, até mesmo de juízo, entrega na mão de Satanás munição, mas não só destrói, né, aquela pessoa que está sendo vítima daquele falar, mas destrói também aqueles que falaram. Isso é muito forte, gente, porque aquelas palavras de Abimeleque se voltaram contra ele mesmo. E o prólogo de Jotão era simples: se vocês estão certos, não vai acontecer nada, mas se vocês estiverem errados. E isso é algo que sempre me inspirou muito temor no coração. Falar contra um eleito do Senhor, falar contra um servo de Deus, seja ele clérigo ou leigo, irmão, não importa. Porque se você estiver falando de uma pessoa errada, já tem juízo sobre a tua vida, porque é Deus que julga. Mas se você estiver falando de um homem de Deus ou de uma mulher de Deus, não vai terminar bem, gente. Não terminou bem para Abimeleque. E para vergonha dele, né, que cercava as torres onde as pessoas se aquartelavam ali, e aí ele incendiava as portas e as pessoas morriam sufocadas pela fumaça, ou se escapasse, passaria pela sua espada. Era isso que ele queria fazer neste lugar aonde ele estava. Porém, amados, não foi possível, porque aqui diz que uma mulher atirou lá do alto, ela mirou direitinho, né? Ó, mirou direitinho, caiu na cabeça de Abimeleque. Olha isso, amado. A cabeça, o crânio rachou, não tinha o que fazer. Aí ele chega para o escudeiro e diz assim: ó, desembainha tua espada e me mata, para que se diga que eu morri pela mão de um homem, não pela mão de uma mulher. Deus ainda por cima o envergonhou. Vamos lá, capítulo 10. Depois de Abimeleque, Tola, filho de Puá, filho de Dodô, homem de Isacar, se levantou para livrar Israel. Ele morava em Samir, na região montanhosa de Efraim. Julgou Israel durante 23 anos. É o tempo dos juízos, né, gente? Depois morreu e foi sepultado em Samir. Depois dele se levantou Jair, gileadita, que julgou Israel durante 22 anos. Ele tinha 30 filhos que cavalgavam 30 jumentos. E eles tinham 30 cidades a que chamavam Ravote Jair, até o dia de hoje, as quais estão na terra de Gileade. Jair morreu e foi sepultado em Camon. Verso 6. Os filhos de Israel tornaram a fazer o que é mal perante os olhos do Senhor e adoraram aos Baalins, a Astarote, os deuses da Síria e os de Sidom, de Moabe, dos filhos de Amon e dos filisteus. Você já notou que um abismo, gente, chama outro abismo? Olha isso. Um abismo chama outro abismo. No princípio, era só os Baalins e Astarote. Agora, amados, já vai multiplicando aqui, né? Vai multiplicando. Pecado chama pecado, irmão. Olha como é que é isso, né? E a Bíblia diz ainda: eles abandonaram o Senhor e deixaram de adorá-lo. Então a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os entregou nas mãos dos filisteus e nas mãos dos filhos de Amon, os quais nesse mesmo ano esmagaram e oprimiram os filhos de Israel. Durante 18 anos oprimiram todos os filhos de Israel que estavam do outro lado do Jordão, na terra dos amorreus. Até o outro lado foi atingido, né? Que está em Gileade. Os filhos de Amon passaram o Jordão para lutar contra Judá, contra Benjamim e contra a casa de Efraim, de maneira que Israel se viu muito angustiado.
Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, dizendo: pecamos contra ti, porque deixamos o nosso Deus e adoramos os Baalins. E o Senhor respondeu aos filhos de Israel: quando os egípcios, os amorreus, os filhos de Amon, os filisteus, os sidônios, os amalequitas, os maonitas oprimiam vocês, e vocês clamavam a mim, não é verdade que eu os livrei das mãos deles? Mas vocês me abandonaram e serviram outros deuses. Por isso, não os livrarei mais. Eita Deus! Olha isso, gente. Você está percebendo que com Deus não se brinca, irmão? Deus não se brinca, não. Eu me afastei do caminho do Senhor, mas agora eu vou voltar. Irmãos, isso não é brincadeira, né? Você não está deixando um clube social para voltar quando você quiser. Nós estamos falando do Deus Todo-Poderoso, o Criador do céu e da terra, o único que é digno de receber o louvor, a honra e a glória, gente. É desse Deus que nós estamos falando, olha isso, gente. E o Senhor está dizendo aqui: vocês me clamavam? Eles estavam acostumados a fazer isso, gente. Andava direito 40 anos, 80 anos. Daqui a pouco pecava de novo. Aí clamava de novo. Aí Deus deixava 7 anos, 18 anos. Aí dava 40 anos de paz. Só que o Senhor está dizendo aqui, ó: vocês me abandonaram, serviram outros deuses, por isso não os livrarei mais. Vão e clamem aos deuses que vocês escolheram, que ele os livre no tempo do aperto. Mas os filhos de Israel disseram ao Senhor: nós pecamos, faze-nos tudo o que bem te parecer, mas por favor, livra-nos ainda esta vez. E tiraram os deuses estranhos do meio de si, e adoraram o Senhor, e ele já não pôde reter a sua compaixão. Ele é lindo, né, gente? Ele já não pôde reter a sua compaixão diante da desgraça de Israel. Ele é lindo, ele é compassivo, ele tem misericórdia de nós, gente. Os filhos de Amon foram convocados e acamparam em Gileade. Os filhos de Israel, por sua vez, se reuniram e acamparam em Mispa. Então o povo, aliás, os chefes de Gileade, disseram uns aos outros: quem será o homem que começará a lutar contra os filhos de Amon? Quem fizer isso será o chefe de todos os moradores de Gileade. Capítulo 11. Jefté, o gileadita, era homem valente, porém filho de uma prostituta. O pai dele se chamava Gileade. Gileade também teve filhos da sua esposa. Esses filhos cresceram e expulsaram Jefté, dizendo: você não herdará nada na casa de nosso pai, porque é filho de outra mulher. Então Jefté fugiu da presença de seus irmãos e foi morar na terra de Tobi. Ali alguns homens sem valor se juntaram a ele e o seguiram. Passado algum tempo, os filhos de Amon entraram em guerra contra Israel. E quando os filhos de Amon atacaram, os anciãos de Gileade foram buscar Jefté na terra de Tobi. E disseram a Jefté: venha ser o nosso chefe para podermos lutar contra os filhos de Amon. Porém, Jefté disse aos anciãos de Gileade: vocês não são aqueles que me odiaram e me expulsaram da casa de meu pai? Por que vêm a mim agora, quando estão em aperto? Os anciãos de Gileade responderam a Jefté: é por isso que agora estamos voltando a você. Venha conosco, lute contra os filhos de Amon, seja o nosso chefe sobre todos os moradores de Gileade. Então Jefté perguntou aos anciãos de Gileade: se vocês me fizerem voltar para combater os filhos de Amon, e o Senhor os entregar nas minhas mãos, então eu serei o chefe de vocês? E os anciãos de Gileade responderam: o Senhor é a nossa testemunha de que faremos como você diz.
Então Jefté foi com os anciãos de Gileade, e o povo o pôs por cabeça e chefe sobre si. E Jefté proferiu todas as suas palavras diante do Senhor em Mispa. Jefté enviou mensageiros ao rei dos filhos de Amon, dizendo: o que você tem contra mim para vir atacar a minha terra? O rei dos filhos de Amon respondeu aos mensageiros de Jefté: é porque quando Israel saiu do Egito, tomou a minha terra desde Arnon até o Jaboque e até o Jordão. Devolva-me agora essa terra pacificamente. Porém, Jefté tornou a enviar mensageiros aos filhos de Amon, dizendo: assim diz Jefté: Israel não tomou nem a terra dos Moabitas, nem a terra de Amon, porque quando Israel saiu do Egito, andou pelo deserto até o Mar Vermelho e chegou a Cádiz. Então Israel enviou mensageiros ao rei dos Edomitas, dizendo: peço que vocês me deixem passar por sua terra. Porém, o rei dos Edomitas não lhes deu ouvidos. Israel mandou pedir a mesma coisa ao rei dos Moabitas, mas ele também não quis atender. E assim Israel ficou em Cádiz. Depois andou pelo deserto e rodeou a terra dos Edomitas e a terra dos Moabitas, e chegou a leste da terra destes, e acampou-se do outro lado de Arnon. Não entrou no território dos Moabitas, porque o Arnon é a fronteira deles. Então Israel enviou mensageiros a Seom, rei dos amorreus, rei de Esbom. Rei, Israel lhe disse: por favor, deixe-nos passar pela sua terra até o nosso destino. Porém, Seom, não confiando em Israel, recusou deixá-los passar pelo seu território. Pelo contrário, reuniu todo o seu povo, acampou em Jaza e lutou contra Israel. Meu Deus! O Senhor Deus de Israel entregou Seom e todo o seu povo nas mãos de Israel, que os derrotou. E Israel tomou posse da terra dos amorreus, que moravam naquele lugar. Os israelitas tomaram posse de todo o território dos amorreus, desde Arnon até o Jaboque, e desde o deserto até Jordão. Assim, o Senhor Deus de Israel expulsou os amorreus de diante do seu povo de Israel. E você pretende ser dono desta terra? Não é fato que você considera como sua propriedade aquilo que Quemos, seu Deus, lhe dá? Assim, nós possuiremos o território de todos os que o Senhor nosso Deus expulsou de diante de nós. Você pensa que é melhor do que Balaque, filho de Zippor, rei dos Moabitas? Será que alguma vez ele entrou em conflito com Israel ou lutou contra eles? Enquanto Israel morou durante 300 anos em Esbom e nas suas vilas, e em Aroé e nas suas vilas, e em todas as cidades que ficam à margem de Arnon, porque vocês, amonitas, não as recuperarão porque vocês, amonitas, não as recuperaram durante esse tempo. Portanto, não sou eu quem pecou contra você. Porém, você faz mal em lutar contra mim. O Senhor é juiz. Julgue hoje entre os filhos de Israel e os filhos de Amon. Porém, o rei dos filhos de Amon não deu ouvidos à mensagem de Jefté, que Jefté lhe havia mandado. Então, o Espírito do Senhor veio sobre Jefté. Ele atravessou Gileade e Manassés, e passando por Mispa de Gileade, foi até os filhos de Amon. E Jefté fez um voto ao Senhor, dizendo: Senhor, se de fato entregares os filhos de Amon nas minhas mãos, quem primeiro sair da porta da minha casa para se encontrar comigo quando eu voltar vitorioso sobre os filhos de Amon, esse será do Senhor, e eu o oferecerei em holocausto. Olha isso, gente.
Olha o que esse homem, sem sabedoria, sem entendimento, sem espiritualidade nenhuma, fez. É um voto. Quem primeiro sair pela porta da minha casa para me receber, quando o Senhor entregar os filhos de Amon a mim, eu vou oferecer como holocausto. Sabe qual era a cabeça desse homem? Vai ser minha filha, não vai ser meus empregados. Qualquer um deles. É os que vêm correndo para receber meu cavalo, para trazer água. Nunca na cabeça dele ele imaginou quem saiu à frente. Olha aqui, verso 32. Assim Jefté foi de encontro aos filhos de Amon para lutar contra eles, e o Senhor os entregou nas mãos de Jefté. Ele os derrotou desde Aroé até as proximidades de Minete, 20 cidades ao todo, e até Abel-Queramim. Foi uma grande derrota para os filhos de Israel, que assim foram subjugados pelos filhos de Israel. Olha que loucura, gente. Ele fez um voto, Deus honrou o voto, e ele venceu os inimigos. Ele foi ao encontro de Amon para lutar. E Deus, o próprio Deus, entregou aqueles inimigos em suas mãos. Olha isso, gente. E quando Jefté voltou para a sua casa, em Mispa, a filha saiu ao seu encontro. Olha isso. Tocando tamborim e dançando. E era filha única. Ele não tinha outro filho nem filha. E quando Jefté a viu, rasgou as suas próprias roupas e disse: Ah, minha filha, você me prostra por completo. Você passou a ser a causa da minha ruína, porque fiz um voto ao Senhor e não posso voltar atrás. E ela lhe disse: Meu pai, você fez um voto ao Senhor, faça comigo segundo o voto que fez. Agora que o Senhor o vingou dos seus inimigos, os filhos de Amon. E ela disse a seu pai: Que me seja concedido isto. Deixe-me passar 2 meses, para que eu vá e desça pelos montes, chore a minha virgindade, eu e as minhas companheiras. E o pai consentiu, dizendo: Vá. Deixou-a ir por 2 meses. Então ela se foi com as suas companheiras, chorou a sua virgindade pelos montes. Ao fim dos 2 meses, ela voltou para seu pai, que lhe fez segundo o voto que tinha feito. Assim, ela nunca teve relação com homem algum. Daqui veio o costume de Israel, de as filhas de Israel saírem por 4 dias, todos os anos, a chorar pela filha de Jefté, o gileadita. Que tragédia, gente. E o mais interessante é que não precisa de nada disso, gente. Não precisa de nada disso para convencer a Deus. Não precisa. Você está entendendo? É graça, é compaixão, é misericórdia. Capítulo 12. Então os homens de Efraim foram convocados, passaram para Zafon e disseram a Jefté: Por que você foi lutar contra os filhos de Amon e não nos chamou para ir com você? Sempre é assim, né? Aquela turma que não quer nada, que não faz nada, que não liga para nada. Aí quando volta com a vitória, por que não chamou? Por que não nos deixou de fora? Meu Deus, só muda o tempo, irmão. Só muda a época. É a mesma coisa. Por causa disso, olha isso. Porque você não nos chamou para ir com você, por causa disso vamos queimar sua casa com você dentro dela. Mas Jefté respondeu: Eu e o meu povo tivemos uma grande discussão com os filhos de Amon. Chamei vocês, mas vocês não me livraram das mãos deles. E quando vi que vocês não iam me livrar, arrisquei a minha vida e fui lutar contra os filhos de Amon. E o Senhor os entregou nas minhas mãos. Então, por que vocês estão vindo hoje para lutar contra mim?
E Jefté reuniu todos os homens de Gileade e lutou contra Efraim. Os homens de Gileade derrotaram os efraimitas, porque estes tinham dito: vocês, gileaditas, que moram no meio de Efraim e Manassés, são desertores de Efraim. Porém, os gileaditas tomaram os vãos do Jordão, que conduzem a Efraim. E quando algum fugitivo de Efraim dizia: quero passar, os homens de Gileade lhe perguntavam: você é efraimita? Se respondesse não, os homens de Gileade lhe diziam: então diga Shibolete. E se eles diziam Sibolete, não podendo pronunciar corretamente a palavra, eles o agarravam e matavam no Vals do Jordão. Assim, naquele tempo, foram mortos 42 efraimitas. Jefté, o gileadita, julgou a Israel durante 6 anos. Ele morreu e foi sepultado numa cidade de Gileade. Depois de Jefté, quem julgou Israel foi Ibzan, que era de Belém. Ele tinha 30 filhos e 30 filhas, 60. Ibzan deu as suas filhas em casamento a homens de fora, e de fora trouxe 30 mulheres para os seus filhos. Ibzan julgou Israel durante 7 anos. Então morreu e foi sepultado em Belém. Depois de Ibzan veio Elon, o Zebulonita, que julgou a Israel durante 10 anos. Quando Elon, o Zebulonita, morreu, foi sepultado em Aijalon, na terra de Zebulon. E depois de Elon, quem julgou Israel foi Abdon, filho de Hilel, o Piratonita. Ele tinha 40 filhos e 30 netos, que cavalgavam 70 jumentos. Abdon julgou Israel durante 8 anos. Então Abdon, filho de Hiliel, o Piratonita, morreu e foi sepultado em Piratom, na terra de Efraim, na região montanhosa dos Amalequitas. Olha que interessante, né, gente? Meu Deus! Primeiro, como é fácil o povo se corromper, né? Segundo, como aparece no caminho da gente, depois de uma grande batalha seguida de vitória, né? Aqueles que querem roubar a nossa alegria, a nossa paz, a nossa celebração, achando, né? Achando que vocês não nos convidaram, nem quer ir, irmão. Nem quer ir, né? Só Jesus. Mas a palavra fala aqui que Deus seguiu levantando juízes, como Ibzan, Elon e Abdon. Amém? Nós vamos, amados, nos prepararmos para o nosso clamor, porque Deus interviu e não há ninguém que possa falar o contrário. Deus interviu. Mas sabemos que o alerta vai até domingo, né, gente? Nós ficamos muito felizes de saber que o pastor Marcos precisou ir dar aula na escola de missões e que ele conseguiu ir debaixo da paz do Senhor, chegou bem, graças a Deus, né? Nosso bispo também precisou, né, ir ver seus pais, né, com sua família lá na região dos lagos, e todos chegaram bem. Quero agradecer aí os intercessores que está sempre cobrindo, né, os caminhos, né, daqueles que servem o Senhor. Certamente sobre vocês vem a porção dobrada, tá? Então nós vamos agora nos preparar. Não sei, irmãos, se alguém sabe, fora Petrópolis, porque Petrópolis já é uma terra que facilmente se desmorona, facilmente, né? E mesmo que não foi essa chuva de 200 milímetros, 500 milímetros, muito menos de 700, que o Senhor interviu, né? Fora Petrópolis, se você souber de alguma região, quando eu estiver aqui orando, que precisa da intervenção de Deus, né? Você coloca aí. Lembrando que nós falamos aqui ontem na oração,
né, que a chuva, né, aquela nuvem se detenha no oceano e que a chuva venha moderada a fraca. E é o que está acontecendo na maioria das localidades. Clamamos especificamente pelo estado do Rio de Janeiro e colocamos diante de Deus de norte a sul, de leste a oeste, né? Então, amados, aquele alarme todo, né, que foi feito e que com certeza os meteorologistas estavam vendo ali, nós vimos o mapa também, mas ninguém pode impedir o agir de Deus. Ninguém. E você vê que quando a gente clama, confiando no Senhor, o milagre acontece. Então, nós vamos estar orando agora. E quando a gente estiver orando, gente, se você souber de alguma cidade, ok? Qualquer cidade que você sabe, olha, ali está muito forte, né? Nós temos visto o livramento que Deus está dando aqui na Baixada, né, no Rio de Janeiro, mas não vamos baixar a guarda, não. Vamos continuar orando por isso. Amém? E aí nós vamos estar especificamente orando. Eu orando aqui, você orando aí. Né? Se tiver pedidos, coloque diante do Senhor, porque isso é uma torre de oração. É como se um canal, amados, um canal se estabelece aqui entre o céu e a terra. Então, você coloca o que você está pedindo aí, nós colocamos, né, o que nós estamos pedindo aqui, porque nós sabemos que se Deus agir, ninguém pode impedir. E você leu aqui comigo hoje, que Deus tem compaixão de nós. Exatamente é isso que eu quero que a gente reviva, né? Essa compaixão que Deus tem, né, daqueles que confiam no Senhor, tá bom? Então, vamos orar. São meia-noite. Oremos ao Senhor. Senhor, em nome de Jesus Cristo, nome sobre todo nome, nosso Deus, Criador do céu e da terra e tudo que nela existe. Senhor, nós estamos entrando aqui na Tua presença, já subindo diante do Senhor, a nossa gratidão, a nossa ação de graça, porque o Senhor fez com que diagnósticos, Senhor, de torrentes de águas furiosas, como nunca vista no Brasil, ficassem detidas. O Senhor ouviu o clamor do seu povo quando disse: nuvens, detenham-se, chuva pare. E o Senhor tem sido misericordioso para conosco. Recebe, Deus, a nossa gratidão, mas como teu povo, não baixaremos a guarda. Senhor, em nome de Jesus, toma, Senhor, todo o estado do Rio de Janeiro nas tuas mãos. Toma a Baixada Fluminense, Senhor. Toma a Angra dos Reis, meu Pai, nas tuas mãos. E rogamos hoje pelas regiões serranas. Toma, Senhor, Petrópolis nas tuas mãos. O Senhor tem sido misericordioso sobre Teresópolis, onde está a escola de missões. Mas tenha misericórdia também, Senhor, de Petrópolis, para que não haja desmoronamentos. Senhor, já há vítimas, Senhor. Senhor, tenha misericórdia, Pai. Em nome de Jesus, pedimos perdão pelos pecados cometidos, por todo o estado do Rio de Janeiro, pelas lideranças políticas, Senhor, cometidos até mesmo pelo teu povo, quando se esquece do Senhor. Senhor, perdão em nome de Jesus Cristo. E nós estamos te pedindo, Senhor, pela tua misericórdia, detém a fúria das chuvas, Senhor, sopra com o fôlego da tua boca e leva para longe, Senhor Deus, as nuvens que trazem perigo, Senhor. Continuamos determinando chuvas de moderada a fraca, para que não transbordem os rios, para que não invadam as casas e não ceifem vidas, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai Santo, em nome de Jesus, toma cada bairro que está te pedindo aqui, Senhor, em nome de Jesus, e entra, Senhor, com a tua provisão, não por merecimento, é graça, meu Senhor. Como tu teve compaixão quando o povo clamou, tem compaixão de nós, Senhor. Em nome de Jesus, tem compaixão dos enfermos, tem compaixão, Senhor, dos cativos, Senhor, e que eles sejam libertos e vidas sejam salvas. Senhor, em nome de Jesus, Pai, pedimos por aqueles que estão enfermos, os nomes que passam por aqui estão passando diante dos teus olhos, que sabe todas as coisas. Meu Deus, intervém com a tua mão de poder. Livra do mal,
livra da morte, livra das tragédias, Senhor. E aonde, Senhor Deus, estiver pontos de alagamento, faz escoar as águas, ouvir a voz do Senhor, escoam em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, tira, Senhor, das estradas, os caminhoneiros, tira, Senhor, desses pontos de alagamento, para que eles possam chegar em paz e em segurança. Senhor, nós sabemos o quanto a humanidade tem feito o que é mal perante os teus olhos, mas o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Por isso, Senhor, em nome de Jesus Cristo, toma o Brasil de norte a sul, de leste a oeste. Toma todo o estado do Rio de Janeiro, Senhor. Toma, Senhor Deus, aqui a Baixada Fluminense, Pai. Em nome de Jesus. E em nome de Jesus, livra-nos do mal. Em nome de Jesus, Pai. Livra-nos, Senhor, em nome de Jesus. Não permita que o inimigo se levante contra nós, mas que todo levantado inimigo seja para cair por terra, para o abismo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor, em nome de Jesus, pela fé no Filho de Deus, Senhor, eu vejo o céu azul, Pai. Vejo paz nas nuvens, Senhor. Em nome de Jesus, meu Pai, seja feita a tua vontade, em nome do Senhor Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Que haja paz, que, Senhor, o Senhor traga paz às nuvens, paz no céu, em nome de Jesus, para que se reflita a resposta na terra. Eu oro em concordância com meus irmãos e irmãs, Senhor. Eu oro em concordância com todo aquele, em qualquer momento, Senhor, ouvir esta oração. Que a palavra se cumpra, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos e irmãs. Olha, quando a gente pede, a Bíblia diz que recebe. Mas quando falamos de fé, a fé vê o que ninguém vê. Então, a nossa fé tem que ver o que ninguém está vendo. As pessoas estão vendo as televisões, estão vendo, né, os mapas meteorológicos, estão vendo os comentários, mas nós temos que ver o que nós geramos. Comece a ver o céu azul. Comece a ver o sol retornando. Comece a ver as chuvas perdendo força e paralisando e acalmando a terra. Que a palavra que geramos seja a palavra da fé. Amém? Deus te abençoe. Nós lemos aqui até o capítulo 12. Amanhã nós vamos estar lendo, tá bom? Os versículos, os capítulos 13, 14 e 15. Sendo, né, que nós queremos avançar aí, né, gente? Por causa daquele dia que nós não lemos. Porque hoje é dia 23, né? Então, hoje que eu digo porque já virou a meia-noite. Então a gente quer poder alinhar. Mas estamos indo bem. Não vamos nos atrasar não, tá bom? Amo você. Deus abençoe sua vida, sua casa, nossas igrejas e essa nação que tanto precisa do nosso Deus, tá bom? Ó, beijo da sua pastora. Nos vemos, tá bom? A paz do Senhor. Boa noite.